Hoje eu vou expressar a minha opinião sobre os melhores presidentes que o Brasil já teve. Vou enumerar 4 presidentes que eu considero melhor e no final ainda vou fazer uma menção honrosa. Antes de mais nada, galera, deixa o like no vídeo aí porque você vai ajudar muito o canal. Eu não tô conseguindo gravar vídeo constantemente, fiquei 2 semanas já sem gravar. Ser pai de primeira viagem, escrever tese de doutorado, cuidar da casa, trabalhar, tudo isso dá muito trabalho, assim, eu não vivo de YouTube. Mas você pode ajudar o canal a ganhar engajamento aí, dando like, principalmente comentando no vídeo. Se puder, compartilha no WhatsApp e em outros canais aí também. Saibam que eu vou numerar presidentes tanto de direita e de esquerda. Vou colocá-los mais pelos seus feitos, né? A importância desses caras, principalmente para as questões socioeconômicas do país. E eu vou começar pelo Itamar Franco, tá? O Itamar Franco, ele não teve muitos feitos, mas ele teve coisas importantes, assim, acho que a melhor coisa que ele fez foi tirar o Collor do poder, né? E aí o Itamar Franco, ele vai ter o grande controle da inflação, de fato, vai ser no governo Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, ele se coloca como o pai, de que o cara que estabilizou o país e controlou a inflação. Não foi, isso aconteceu no governo Itamar Franco. O grande feito dele, o Plano Real, foi com o Itamar Franco. Ah, mas o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda. Cara, indiferente isso. O Plano Real aconteceria com ou sem o Fernando Henrique. Até porque o Plano Real não é do Fernando Henrique. É do André Lara Rezende, do Bresser. Esses caras apresentaram o Plano Real pro Sarney, cara. O Sarney deu muito mole de não ter pego isso colocado no colo dele. O Collor, depois de um tempo, deu uma entrevista também falando que foi apresentado para ele, só que ele não tinha mais condições políticas de fazer o Plano Real. E o Itamar, quando chega ao poder, traz essa galera, monta uma equipe e faz o Plano Real. E diferente do que uma galera acha aí, cara, o Itamar não era um liberal, ele era um desenvolvimentista. Claro que não era aquele modelo clássico do desenvolvimentismo, tanto que ele traz o Ciro Gomes para ministro da Fazenda depois que o FHC sai. E aí a galera esquece muito, né? Esquece muito que o Itamar foi o cara do Plano Real e isso aí caiu no colo do FHC. A gente não pode esquecer que o FHC, cara, entregou o Brasil em 2002 numa crise absurda. Então tá aí, desmistificando essa coisa do FHC como o pai do Plano Real e colocando para quem foi Itamar Franco. O cara ficou apenas 2 anos no governo e conseguiu aplicar esse programa. Um outro cara que eu vou destacar como um grande presidente que o Brasil teve foi o JK. Ele é o pai do chamado nacional desenvolvimentismo, pensou o Brasil, pensou as questões regionais do Brasil, não é à toa que ele foi o criador da Sudene, a Sudene criada no governo JK, também foi um dos pais da industrialização brasileira. O cara ali, se você pegar a taxa de crescimento da economia no governo do JK, batendo 9% ao ano, cara, esse é acima do crescimento chinês daquela época. O JK pensava muito em modernizar o chamado capitalismo brasileiro, não é à toa que ele vai tentar, né, trazer a indústria automobilística e vai ter um êxito muito forte nisso. O plano de metas do JK, que é muito criticado, foi extremamente exitoso. Ele cumpriu quase que 100% das metas, assim. As metas batiam lá, eu tenho que fazer 2.000 quilômetros de estradas, fez até mais do que isso. Eu tenho que aumentar 2.000 joules de produção de energia elétrica, sei lá, ele conseguiu 1.600 e poucos joules. Se quiserem, coloca as fontes depois no vídeo também. Então investiu na indústria do aço, construiu hidrelétricas, fez muitas rodovias. Isso ele é criticado por conta disso, mas a ideia era atrair, criar uma demanda para a indústria automobilística, mas ele vacilou muito com as ferrovias. Por isso que o Brasil é dependente justamente de transporte rodoviário. Ele deu mole, ele vacilou muito na indústria da construção de ferrovias. E além disso, fez a construção de Brasília, que é um eixo integrador nacional, além de ser uma grande área de segurança, né, contra ataques de forças estrangeiras. Tem as críticas também de fugir dos grandes centros urbanos para fugir da pressão política do povo, isso é uma grande verdade, mas ninguém pode negar que a construção de Brasília tem uma importância enorme na história do Brasil. Um outro cara que a gente vai destacar é o Getúlio Vargas, e isso é uma figura extremamente controversa. Já vi ele sendo chamado de fascista, apesar de ter caçado os fascistas brasileiros, os integralistas. Claro que ele enviou a Olga para o Hitler na Alemanha, isso é um fato, mas com a anuência do STF a gente não pode esquecer disso. Também vejo muito o Vargas ser chamado de comunista. Ele não era, né? O Vargas, de fato, ele tinha uma visão nacionalista. Ele era um cara que tinha, de fato, uma estratégia muito forte. Ele negociou com a Alemanha, ele negociou com os Estados Unidos, ele negociou com a União Soviética, ele negociava com todos os grupos pelo interesse nacional. Não é à toa que ele não faz o nacional desenvolvimentismo, ele faz o desenvolvimentismo nacionalista. Ele diferencia do JK, que o JK atraía as indústrias estrangeiras para cá. O Vargas não, ele desenvolvia diretamente as indústrias nacionais.
Eu posso apontar que assim, um dos principais feitos do Vargas foi logo no começo. Tem gente que fala que foi sem querer, que ele não sabia, foi coincidência. Mas no fundo, o Vargas ensinou para o Keynes o que era o keynesianismo. Porque o Vargas estava aplicando o keynesianismo no ano de 30. E o New Deal ocorre nos Estados Unidos em 32 e o Keynes vai escrever o seu livro em 37. E aí apontar feitos, né, a criação da CLT, a criação da CSN, o Código Florestal da época, os Correios, os Telégrafos, Conselho de Água e Energia Elétrica, Conselho do Petróleo, a Vale do Rio Doce. Posteriormente, quando ele volta ao poder, né, nos braços do povo, vai ser criada a Petrobras, também a principal empresa da história, a maior de todas da história do Brasil. Botou o Brasil para chutar bunda de nazista, né, na Alemanha. Por mais que ele tivesse sido um ditador em um determinado momento, foi ele que assinou a Lei da Liberdade de Imprensa. E, finalmente, criou o BNDE, que hoje é chamado de BNDES. Qualquer país que tende a se desenvolver é justamente um país que vai ter diversos bancos de desenvolvimento, como é o caso da China. E aí, claro, né, o Vargas foi de fato o pai da indústria brasileira. Ele vai investir na indústria de base pra caramba, então vai fazer o Brasil crescer muito economicamente. O crescimento do governo JK se deve muito em parte aos investimentos feitos no governo Vargas. Claro que a gente não pode deixar de apontar que o Vargas passou muito mais tempo no poder que o JK e do que o Itamar Franco. E agora, o cara que eu vou colocar como de fato o melhor presidente da história do Brasil não teve tanto tempo como o Getúlio Vargas, mas teve mais tempo no poder do que o JK, por exemplo. E ele de fato teve um diferencial em relação a todos esses caras, que não foi apenas o crescimento econômico, mas a distribuição de renda, a ampliação do poder de compra da classe trabalhadora. Tentou aplicar uma social-democracia no Brasil. Não foi uma aplicação completa, né? Até porque não é assim que se acontece, transformar o Brasil em 13 anos, em 8 anos de poder. Você não consegue transformar o Brasil numa social-democracia aos moldes europeus. Mas essa era a grande proposta. E esse cara é o Lula. Vamos lá, assim, no começo, né? O Lula pega uma crise absurda do FHC, ele faz o controle da inflação nessa época. O primeiro governo Lula teve um crescimento, assim, que estava próximo da média mundial do PIB, mas o segundo governo Lula, ele cresce o PIB acima da média mundial, ele consegue tirar o Brasil da crise de 2008 com uma facilidade absurda, assim, a gente cresce 9,5% em 2009, ele entrega o Brasil no poder, sendo a 7ª economia mundial, e já no ano anterior o Brasil passa a ser a 6ª economia do mundo. Então, esse avanço para a 6ª tem muito a ver com as políticas do segundo governo Lula. O Brasil sai de um DH de 0,649 para 0,755, assim, é um salto absurdo, tá? Assim, de 0 a 1 o total do IDH. O salto que o Brasil fez nos 8 anos de governo Lula de qualidade de vida da população foi uma coisa absurda. A desigualdade social cai muito, cai de 0,54 para 0,45, praticamente também 1 ponto, e aí quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. E essa é uma crítica aos liberais, que os liberais falam, não, a esquerda ela só quer combater a desigualdade, ela não quer combater a pobreza. Só que eles não sabem, cara, que normalmente quando a gente combate a pobreza, a desigualdade diminui. A gente não quer que seja todo mundo pobre, a gente quer que a pobreza diminua e essa distância entre os ricos e pobres acabe. Quer ver como que também reduz a desigualdade e a pobreza? A saída do Brasil do mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome. 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Além disso, 38 milhões de pessoas ascenderam à classe C. O Bolsa Família, que é tão criticado pelos liberais, esses liberais brasileiros, né? Que a gente não pode esquecer que o Bolsa Família é uma tese liberal, que um governo de centro-esquerda, como é o caso do PT, teve aplicado no Brasil porque os liberais no Brasil não aplicavam. O desemprego caiu, o Lula entrega o desemprego em 5,4 e a Dilma coloca em 4,8, né? Ou seja, pleno emprego. O Brasil nunca conseguiu isso na sua história, chegar em pleno emprego. O governo Lula também teve sua política industrial, claro que ela não foi tão exitosa como Vargas, JK, mas ela conseguiu frear, estabilizar a desindustrialização, ou seja, o Brasil no governo Lula parou de se industrializar. Claro que se precisava de muito mais tempo para voltar a ter uma guinada industrial, mas com o PAC, as empresas brasileiras que ele foi criando as campeões nacionais começaram a disputar mercados internacionalmente. A Odebrecht, por exemplo, cara, estava ganhando licitação de empresa americana lá no continente africano. Então a gente estava trazendo dinheiro de outros países para dentro do Brasil. Nas relações exteriores, o Brasil parou com essa parada de alinhamento automático com os Estados Unidos, coisa que o Vargas não fazia, né? O Vargas não se alinhava automaticamente com os Estados Unidos, depois vários governos brasileiros começaram a se alinhar diretamente. O Lula parou com isso e agora as preferências é o interesse do Brasil, mas ao mesmo tempo o interesse do Brasil casando, né, com os países do hemisfério sul. É o hemisfério sul econômico, tá? Não confunda. A formação dos BRICS é um exemplo disso.
Os BRICS é a coisa que mais ameaça a hegemonia norte-americana no mundo. Além de formar os BRICS, se criou o quê? O Banco dos BRICS. E aí está competindo com o FMI, com o Banco Mundial para atrair investimentos e fazer obras de infraestrutura em países subdesenvolvidos. E a maior parte dos países subdesenvolvidos busca o Banco dos BRICS hoje, não buscam mais o FMI. Olha como isso incomoda o poder. Falando em FMI, a gente não pode esquecer que o Lula foi lá e pagou a dívida que o Brasil tinha com o FMI. Ah, mas pagou e aumentou a dívida interna. Mas a dívida interna está sujeita aos nossos juros, não aos juros dos Estados Unidos. Além disso, as nossas dívidas agora não são sujeitas a receituários. Para você ter empréstimo com o FMI, você tem que seguir as regras do FMI, como é o caso lá do Consenso de Washington. A gente não pode esquecer que os governos liberais no Brasil queimaram todas as reservas que nós tínhamos de dólar. E durante o governo Lula, a gente terminando na Dilma, Lula, se eu não me engano, entrega o Brasil com 278 bilhões de dólares na reserva e chega na Dilma com 370 bilhões de dólares. Os liberais também adoram a tese, não, o segredo é investir em educação. Ninguém nunca na história do Brasil investiu em educação como no governo Lula, a gente não pode esquecer isso. E eu estudei nessa época, eu tenho várias críticas ao governo Lula, mas eu tenho que falar, tô comparando ele com todos os outros do Brasil, né? O Lula não é o sonho de vida que eu quero, mas falando do que aconteceu, né? O Minha Casa Minha Vida foi um dos melhores programas de habitação pública do mundo. A gente não pode esquecer do SUS, cara. O SUS foi levantado durante o governo do PT, que ele não era nada antes. Só acrescentar aí as UPAs, o SAMU, mais médicos, as unidades de pronto atendimento, tudo isso foi durante o governo do PT. Destruir a indústria da seca, né? A galera que trocava caminhão-pipa por interesses políticos, por votos. O projeto das cisternas para o sertão nordestino foi um ótimo projeto de reservatório de água, até que a transposição do Rio São Francisco fosse feita, né? Isso se inaugurou no governo Lula. Ah, não, o Bolsonaro está finalizando. Mentira! O governo Dilma entregou em 92% das obras prontas, tá? O Michel Temer fez mais 4% e o Bolsonaro está inaugurando os últimos 4% da obra. Se você pensar, o Bolsonaro fez 1% da obra por ano, o Temer fez 2% da obra por ano, enquanto o governo Lula fez mais de 10% da obra, né? Mais de 10 não, de 8% de obras por ano, somando Lula e Dilma mais ou menos. E lembrando que o único governo pós-Getúlio Vargas que teve de fato uma política de ferrovias, que é o necessário no Brasil, foi o governo Lula. No PAC 1 se começa um projeto enorme de construção de ferrovias no Brasil, coisa que ficava lá desde Getúlio Vargas sem fazer em peso. Então é isso, galera. Esse vídeo vai terminando por aqui. Então eu espero, quem não deixou o like, aí ficou até o final, deixa o like no vídeo aí, comenta, faz a crítica aí, contribui, pode aí o tempo inteiro, vamos trocar essa ideia.